A gente começou na semana passada a estudar o livrinho, né? Uma mudança de vida. E a gente vai continuar, vamos recapitular algumas coisas que a gente já viu na semana passada, com a participação de vocês, tá? Vamos lá, para ficar bem, uma reflexão bem participativa. O livrinho começa com esse homem. E ele diz assim, na verdade essa história Jesus conta, né? Jesus conta uma parábola, a parábola do rico e insensato, em que esse homem, né, ele tem muitas posses e ele chega a essa conclusão, porque ele tem muitos bens, ele chega a essa conclusão. E direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O que é que vocês acham desse homem? É o que a Célia disse na semana passada, não é um louco, né? A gente vai já ver que essa foi a resposta de Jesus para ele, né? Para essa indagação. Aquele homem só pensava no aqui e agora. Ele só pensava na vida nesse nível terreno. Então vamos aproveitar a vida com todos os prazeres que ela tem para nos oferecer. E se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, tudo vai dar certo. A minha alma vai descansar, vai comer, vai beber, vai folgar, porque está tranquilo, porque tudo que eu preciso eu já tenho, né? Mas em nenhum momento aquele homem para pensar nos assuntos mais importantes, existenciais, né? Na vida depois da morte, na sua condição diante de Deus, não é? Ele não para pensar na brevidade da vida, né? Porque a Bíblia diz o que é a vossa vida, vai ser como uma neblina que vem logo se dissipa. A vida é passageira. E aquele homem tem essa conclusão até que, né? Aqui ele aproveitando, né? A vida como tanta gente, né? Que o que importa é aproveitar a vida, é ser feliz, é curtir. Até que, o que é que acontece com ele? Quem é que aparece para ele? A morte chega, né? A morte chega para todos, e a morte chegou para aquele homem, né? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, né? E o que tens preparado? Para quem será? Né? O que é que adianta? Tu tem tudo isso, tu tem tantos bens, tu tem tantas posses, o que é que adianta? E Jesus chama aquele homem de louco. Por que vocês acham que Jesus chamou aquele homem de louco? Por que ele é louco? O que é que vocês acham? Por que Jesus é bem enfático, né, na resposta de Deus, né? Na verdade, Jesus está contando a parábola, é como se Deus chamasse ele de louco, né? Por que aquele homem é louco? Porque aquele homem... Que ele foi sofrer, quando ele achava que o que acontecesse com ele, a morte. Preferiam não pensar, ele preferia não pensar, né? Porque nós certeza na nossa vida, né? Isso. E Jesus tem uma passagem que Jesus fala, né? O que é que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que aconteceu com aquele homem. Ele podia ter tudo nesse mundo, mas ele perdeu uma alma. O que adianta? O que é que são 80 anos, né? A média que se vive aqui, ou um pouco mais ou menos, em relação de prazer, né? Com tudo, com bens e tudo, em relação a uma eternidade. Não é nada. Aquele homem foi louco, porque ele só pensou nessa vida aqui. Mas a gente não é só isso, a gente não é só matéria, a gente não é só corpo, a gente tem uma alma. E a coisa mais urgente da vida é você parar e pensar na sua alma, na sua eternidade. E o que foi que aconteceu com aquele homem? Morreu e aqui está ele no caixão, né? Ninguém gosta de pensar nisso, ninguém gosta, né? Não é um tema atraente, né? A gente falar sobre a morte, a gente falar sobre juízo, não é? Mas é uma coisa tão importante, porque independente da nossa idade, né? Você pode achar, não, mas eu ainda sou novo, mas pessoas novas, até crianças, elas morrem, né? Você pode pensar, não, mas minha saúde está boa, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas uma coisa é certa, a gente tem que pensar nisso, né? Tem um versículo lá de Eclesiastes que eu acho muito interessante, que diz, melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete.
porque naquela se vê o fim de todos os homens. E os homens que o tomem em consideração, e os homens que apliquem ao coração. Então é importante a gente pensar que um dia a gente vai estar aqui, para a gente saber como é que está a nossa condição diante de Deus. A gente quer saber, a gente gosta do banquete, mas segundo a Bíblia é melhor a gente pensar nisso, é melhor a gente ver essa realidade, certo? Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que depois da morte segue-se o juízo, é fato. A homem tem uma ordem, né? Qual é a ordem? O homem morre uma só vez, então essa história de vai reencarnar várias vezes, não existe, né? A Bíblia é clara, morreu, juízo, não é? Ninguém vai escapar disso, certo? Todos nós vamos estar diante de Deus, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que buscar a Deus enquanto a gente pode achar, né? A gente vai até cantar a música que fala sobre isso no final, né? Porque dias virão em que as portas se fecharão, né? Um dia, quando você estiver aqui, eu estiver aqui, a nossa condição é imutável, não é? A gente tem que decidir hoje o que vai durar por toda a eternidade. Então é muito importante a gente parar para pensar nisso, né? Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? Porque isso daqui é urgente. Então vamos lá, passa aí, Tava. Aí o que foi que aconteceu com aquele homem? Tá aqui o enterro dele, e o que é que se diz dele? O que é que o pessoal diz? Ele foi um homem bom, né? Todo mundo morre, não é? Foi um homem bom, descansou, não importa o que a pessoa fez nessa vida, descansou, ele foi um homem bom. Será que é isso mesmo? A Bíblia diz, foi um guerreiro, às vezes a pessoa toda errada, né? Mas sempre é santificado nesse momento, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele olha do céu, né? Achei interessante, eu li semana passada no livro de Salmos, Salmo 53, diz que Deus olha do céu para a terra. E sabe o que é que Deus vê? Que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, todos se corromperam. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia é clara, nós todos somos pecadores, né? Por isso que nós precisamos de um Salvador desesperadamente. Mas vamos lá. E aí, depois da morte vem o quê? O juízo. E há dois caminhos, né? Que Jesus fala claramente, né? Desses dois caminhos, lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos entram por ela. Então, a Bíblia é clara. Existe céu e existe inferno, não é? E nós temos que decidir qual o caminho que nós queremos, né? A Bíblia diz lá, eu até citei esse versículo, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ordena a todos os homens que em toda parte se arrependam. Por quê? Porque Ele estabeleceu um dia que Ele vai julgar o mundo com justiça por meio de Jesus. É o que eu faço da minha alma diante do que Deus fez por mim, isso é que vai decidir toda a minha eternidade, né? E aí, o que é que acontece com aquele homem, né? Aqui a gente viu o versículo, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Dois caminhos claros, né? Entende-se, fizeram bem é receber Jesus, né? Crer nele, é se arrepender dos seus pecados, é se converter, é entregar a vida a ele. Até porque se todos pecaram, o fazer o bem nunca é 100% bem, né? Então, a gente tem que entender no contexto, né? Esse versículo. Não é, que até eu comentei com as meninas, não é o fazer o bem ou fazer o mal simplesmente, né? Porque às vezes a gente fazendo bem, a gente ainda pode estar em pecado diante de Deus.
E aí aquele homem disse, o que está acontecendo? Espera, estou morto, tudo está acabado. Para muita gente a sepultura é o destino final, né? Morreu, acabou, mas não é, né? A Bíblia, em vários momentos, como a gente está vendo aqui, deixa claro que há um juízo, né? Deus vai, todos nós estaremos diante do justo juiz, né? E nós prestaremos contas a Deus, né? Daquilo que nós fizemos da nossa alma. Essa E parte aí, é nova. pronto, até agora na recapitulação, agora continuando, né? Julgamento. Mas você não entende, céu e inferno são aqui na terra, eu sempre disse isso. Tem muita gente que pensa nisso, né? Meu sogro, ele pensava assim, mas graças a Deus, às vezes Deus usa o sofrimento, ele era muito duro e ele dizia isso, essa frase aí me lembra muito ele assim, era muito avesso ao evangelho, mas no leito, né, de morte, né, de doença, ele já perto de morrer, ele entendeu tudo isso e entregou a vida dele a Jesus, graças a Deus. Mas ele vivia dizendo isso, né, que céu e inferno é aqui mesmo. O que é que vocês acham disso? Tem sentido? Céu e inferno ser aqui mesmo? Ia ser muito bom para muitos, né? Para muitos maus, muitos corruptos, eu dizer que o inferno é aqui, tanta gente que corrupto, que faz tanta coisa errada e está aí prosperando e está aí tendo tanto prazer, eu dizer que Deus não seria justo se fosse desse jeito, né? Eu já me fiz essa pergunta. Esses dias, um amigo nós no canal do amigo dele, e a gente estava conversando, eu falei, Fabinho, o nome dele é Fábio. Fabinho, às vezes eu me pergunto a Deus, porque às vezes a gente batalha tanto para ter tudo, para ter as coisas, e tudo é tão difícil a gente seguindo os caminhos, e às vezes no ímpio você vê prosperar mais do que às vezes a gente faz esse questionamento. Asaf também fez, acho que no Salmo 73, né? Desse salmo. Né? Mas ele viu o fim de todas as coisas, o que importa é isso daqui, é o fim. Porque a gente pode até passar por momentos difíceis aqui, mas quando a gente tem esperança, sabe? Quando a gente tem esperança de que a gente tem uma eternidade de gozo, de prazer na presença de Deus, tudo passa a ser insignificante. É como a Bíblia diz, né? A nossa leve tribulação não pode ser comparada ao peso de glória que será revelado. Agora, para quem teve realmente uma experiência com Jesus, né? Como a gente vai ver aqui. Não, é porque eu estava comentando com as meninas, que quem acha que o inferno é aqui, aí diz, porque a gente sofre tanto aqui, mas aqui a gente passa por sofrimento, mas a gente tem momentos bons também, né? A gente está sempre com a graça de Deus, em algumas situações passa por uma coisa difícil, mas tem os momentos bons também, que a graça de Deus ela se manifesta nisso para todos os homens, né? Mas no inferno não vai ser assim, porque Deus vai estar totalmente... O sofrimento vem para nos fortalecer na fé, né? A gente crescer também na fé. Agora o inferno, como a Bíblia fala, né? Um lugar de sofrimento eterno, não é como aqui, não tem como ser aqui, como aqui, né? E aí ele diz, né, vamos ter um encontro, lá está o fim de sua viagem. Aí ele pergunta, né, haverá alguém lá além de mim? Sim, muita gente. E aí ele termina dizendo, eu simplesmente me recuso a acreditar que isso esteja acontecendo comigo. Dá uma pausazinha aqui. Ele ainda não quer acreditar. Mas o fato dele acreditar ou não, né? Não vai mudar. É como muita gente aí, não acredito nisso. Muita gente quer pagar para ver, mas é uma coisa que não vale a pena pagar para ver, porque é terrível. A gente tem que se preparar para isso, né? E a maneira de se preparar é o arrependimento, é o novo nascimento, é colocar fé exclusivamente em Jesus, né? Aquilo que a gente já tem falado. Mas eu quero chamar a atenção para essa afirmação aqui do anjo, né? É o anjo que está falando, assim, muita gente, né? Porque se tem a ideia, né? Muitos têm a ideia de que todos serão salvos, né? Não, no final Deus vai perdoar todo mundo.
né? É universalismo. Deus vai mandar todo mundo para o céu, mas a Bíblia não fala isso, né? E nem Jesus falou. Né? Jesus falou muito do inferno porque ele queria alertar as pessoas, não é? E até hoje eu pensando, meu Deus, não é um assunto que as pessoas gostam de ouvir, mas Jesus falou, a gente tem que ser como Jesus, então a gente tem que falar mesmo, sabe? E Jesus falou que são muitos os que entram, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, então são muitos os que entram por ela, né? Lá no Salmo 9, 17, a Bíblia diz, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, né? Nações que se esquecem de Deus, ímpios, pecadores que não querem se arrepender, serão lançados no inferno. Isso no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, Paulo, a gente já viu o que Jesus falou, né? Várias passagens de Jesus, mas Paulo, olha o que é que ele diz. Não erreis. Tem outra tradução que diz, não vos enganeis, porque muita gente quer se enganar. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É muita gente, né? É muita gente que não vai herdar o reino de Deus. Lá em Apocalipse 21, 8 diz, mas quanto aos tímidos, e aos tímidos se entende a pessoa que ouve o evangelho, mas que não quer ter compromisso, que não se compromete. Não é uma pessoa de temperamento tímido, né? Eu escuto, mas a minha vida continua do mesmo jeito, porque eu não quero ter um compromisso sério com o evangelho, né? Então, esses são os tímidos. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Só mais um texto. Ora, as obras de Paulo, né, de Gálatas, está lá em Gálatas. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, como a gente também está advertindo aqui. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é muita gente sim, né? Porque Deus é um Deus mau? Não, porque as pessoas não querem se arrepender e se voltar para Deus. Não querem aceitar o presente da graça de Deus, que foi Jesus. O inferno não foi preparado para a gente. Sabe para que o inferno foi preparado? Para o diabo e seus anjos, diz lá em Mateus 25, 41, né? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, é um lugar terrível, não é? Que não foi preparado para a gente. O que é que Deus preparou para a gente? Que lugar Deus preparou para a gente? O plano de Deus para a gente é o céu, né? É o paraíso, né? Tem vários nomes, né? Lá em João 3, 16 ao 18 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus, né? O que Deus tem pra gente é isso, né? Mas o que é que Deus quer da gente para que Ele nos dê esse presente que Ele já conquistou lá naquela cruz? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, né? O que a gente tem que fazer, Deus já fez tudo. Naquela cruz, o Filho dele foi castigado no meu lugar e no lugar de cada um de vocês. Ele foi castigado, ele tomou o castigo que não era dele, porque ele era perfeito, né? Para nos livrar justamente disso, do inferno. Ele morreu, não foi só para ser o mártir da paz, para dar um exemplo de abnegação, não. Ele morreu para nos livrar do inferno. E hoje, ele pergunta para cada um, onde você vai passar
a sua eternidade, né? Qual o destino que você vai escolher? Céu ou inferno, né? Cada homem, cada mulher, cada um de nós tem o livre arbítrio para escolher, né? Mas o que Deus quer para a gente é nos dar uma vida abundante aqui e uma vida eterna com Ele, na presença dEle, na eternidade. E é isso. Aí na próxima semana a gente continua, né? Continua daqui.